Imagine um crime onde o assassino entra na casa, queima os móveis, apaga os registros de nascimento e muda o nome da família na porta. Em qualquer outro lugar do mundo, essa família desapareceria sem deixar rastros. Mas aqui, no Planalto iraniano, algo sinistro e fascinante acontece. É o invasor quem acaba esquecendo o próprio nome. Ele começa a vestir as roupas das vítimas, a falar o idioma delas e a governar segundo suas leis. Não estamos falando apenas de história. Estamos falando de um sequestro cultural reverso que dura 5.000 anos. Esta não é a crônica de um império que caiu, mas a anatomia de uma sobrevivência impossível. Durante incontáveis milênios, as mais formidáveis potências mundiais cometeram repetidamente o mesmo erro fatal. Marcharam sobre o Planalto iraniano, plenamente armadas e absolutamente convencidas de que apagariam para sempre esta civilização da face da terra. As falanges de Alexandre, o Grande, as temíveis legiões romanas, os exércitos árabes impulsionados por uma fé recém-nascida e as ferozes hordas mongóis de Genghis Khan atravessaram esta terra como ondas devastadoras, deixando para trás um rastro de destruição que incluía montanhas pavorosas erguidas com crânios humanos. Qualquer outro povo teria se dissolvido nas páginas esquecidas da história, sua linhagem e cultura mesclando-se ao vasto tecido da humanidade, exatamente como aconteceu com os babilônios, os hititas ou os assírios. Contudo, com o Irã, manifestou-se um fenômeno profundamente desconcertante. Repetidas vezes, apesar das derrotas militares esmagadoras, da perda de suas cidades principais e da longa submissão à ocupação estrangeira, os iranianos demonstraram uma capacidade singular, jamais igualada por qualquer outra nação. Assimilavam seus conquistadores. Em apenas algumas décadas, esses recém-chegados brutais começavam a falar a língua persa, copiavam os estilos arquitetônicos persas, integravam-se aos sistemas administrativos persas e adotavam até mesmo seus costumes vestimentares. Vez após vez, o Oriente, em essência, devorava o Ocidente e os povos nômades. Como o Irã, desde a antiguidade até os dias atuais, obrigou todas as grandes potências globais a reconhecer sua existência? Como preservou sua identidade distintiva ao longo de tantos cataclismos? E como veio a acontecer que a Grande Pérsia, uma nação que ostenta uma história estendendo-se por 5.000 anos, renunciou voluntariamente ao seu célebre nome histórico, levando o mundo inteiro a chamá-la de Irã? Esta é a crônica de como uma única nação concebeu o próprio conceito de tempo que governa nossas vidas hoje. Transformou disputas geopolíticas em um conflito sagrado entre a luz e as trevas e dominou a arte da derrota estratégica para alcançar, no final, uma significância eterna. Para compreender a profundidade extraordinária desta civilização, precisamos viajar muito longe no tempo. Enquanto o mundo ocidental tradicionalmente considera a Mesopotâmia, abrangendo a Suméria e a Babilônia, ou o Antigo Egito como o berço da civilização, o Irã foi relegado à periferia, um equívoco histórico de proporções consideráveis. Aqui, a evolução desdobrou-se de modo natural. Há 50.000 anos, os neandertais perambulavam por estes territórios, eventualmente cedendo lugar aos Cro-Magnons 36.000 anos atrás. Contudo, a verdadeira transformação iniciou-se posteriormente. Arqueólogos desenterraram, no vale do rio Halil Hud, no sudeste iraniano, uma civilização perdida que reescreve completamente os manuais de história, a cultura de Giroft.
Datados do terceiro milênio antes de Cristo, os artefatos descobertos ali revelam uma técnica de entalhe em clorito tão sofisticada que rivaliza com qualquer obra contemporânea da Mesopotâmia. Vasos cerimoniais esculpidos com escorpiões, leopardos e figuras humanas mitológicas sugerem que esta região pode ter sido, na verdade, a misteriosa terra de Arata, mencionada nos textos sumérios. Possivelmente, uma das mais antigas civilizações urbanas do planeta. Vasos cerâmicos do quarto milênio antes de Cristo atestam, de forma irrefutável, a evolução de uma das civilizações mais antigas do planeta justamente aqui, em pé de igualdade com a Mesopotâmia e a China. A primeira grande força geopolítica da região foi Elão, um estado situado no sudoeste do Irã moderno, com sua capital em Susa. Os elamitas exerciam tamanha influência que, por volta do século 26 a.C., praticamente ditavam termos aos sumérios. Entretanto, o desenvolvimento mais surpreendente ocorreu no século 23 a.C., quando o rei acádio Naram-Sin entrou em guerra contra Elão. Este conflito não terminou com um simples armistício. As partes redigiram um acordo escrito, garantindo a autonomia de Elão sob a condição de que sua política externa permanecesse alinhada com Acádia. Considere o peso desta evidência. Trata-se da primeira prova jurídica da diplomacia internacional na história da humanidade. Um documento que coloca o domínio iraniano na cena do crime fundador da geopolítica global. Geneticamente, contudo, os elamitas mantinham laços mais estreitos com os habitantes da Mesopotâmia. Aqueles que reconhecemos hoje como iranianos chegaram mais tarde, em algum momento entre os séculos 20 e 15 a.C. Tribos nômades começaram a descer para este planalto montanhoso vindas do norte, originárias das estepes da Ásia Central e do Cáucaso. Pertenciam à extensa família dos povos indo-europeus, formando um ramo distinto chamado indo-iraniano. Notavelmente, sua antiga língua era um antecessor direto do latim, do grego e dos idiomas falados em toda a Europa hoje, incluindo o inglês e o espanhol. Ao se estabelecerem nestas terras, começaram a se identificar como arianos, significando nobres, e batizaram sua nova pátria de Arianam Vaejá, a terra dos arianos. Com o tempo, esta denominação evoluiu até se tornar o nome familiar que conhecemos hoje como Irã. Misturaram-se com a antiga cultura elamita e coalesceram em poderosas confederações, sobretudo os medos e os persas. Foi nestas formidáveis montanhas e vastidões áridas que se forjou a arma primordial dos iranianos. Não foram carros de guerra nem arcos especializados, mas sim uma ideologia. Muito antes do advento do cristianismo e do islamismo, surgiu no planalto iraniano uma religião que alterou fundamentalmente a consciência humana: o zoroastrismo. Para o iraniano antigo, a existência não constituía meramente uma sequência de ocorrências aleatórias ou uma progressão cíclica das estações. O cosmos representava o palco de uma luta abrangente e implacável entre Ahura Mazda, a divindade suprema da luz, da verdade e da ordem, e Angra Mainyu, o espírito do mal absoluto, da falsidade e das trevas. Crucialmente, o zoroastrismo delimitava as origens geográficas dessa malevolência. O reino das trevas correspondia às extensões nômades da Eurásia, de onde incursões implacáveis brotavam perpetuamente. Ser iraniano significava ser um campeão da luz. Toda a estrutura cultural, as tradições literárias e a arte de governar do povo fundamentavam-se no apoio ativo às forças do bem. Este princípio conferiu à nação uma unidade excepcional. Além disso, o zoroastrismo introduziu um conceito revolucionário:
pela primeira vez na história documentada, postulou que o tempo não é cíclico, mas linear. O mundo teve um princípio definitivo, uma criação, e inevitavelmente alcançaria um fim. Uma confrontação final entre a luz e as trevas, uma purificação do mundo pelo fogo e um julgamento divino subsequente. Como este conceito permeou o pensamento global? No século VI a.C., quando os persas conquistaram a Babilônia, libertaram a população judaica que ali sofria o cativeiro. A Judéia tornou-se, em seguida, uma província do Império Persa por 2 séculos. Durante este período de interação próxima, os pensadores judeus absorveram dos zoroastristas a noção de um futuro escatológico, do tempo linear e do conceito de um juízo final. Posteriormente, esta doutrina influenciou de forma marcante tanto o cristianismo quanto o islamismo. Pensadores eminentes, incluindo Friedrich Nietzsche, reconheceram o papel fundamental do Irã na conceituação do tempo linear, dentro do qual nossa compreensão atual ainda permanece enquadrada. O primeiro estado verdadeiramente significativo estabelecido pelos arianos foi a Média, fundada em 670 a.C. Embora de curta duração, os medos desmantelaram o formidável Império Assírio. Sua dominação, no entanto, foi interrompida por seus próprios parentes, os persas. Em 550 a.C., Ciro, o Grande, de herança mista persa e meda, unificou seu povo. Desta união, lançou os alicerces daquilo que os historiadores designariam como o Império Aquemênida, a primeira superpotência do mundo. Ciro diferenciava-se radicalmente dos autocratas que o antecederam. Ao conquistar a Lídia, as cidades-estado gregas da Ásia Menor ou a Babilônia, ele recusava-se a destruir seus locais sagrados ou escravizar seus habitantes. Ergueu um império fundamentado no respeito mútuo. Seu sucessor, Dário I, estendeu o domínio do império desde o Egito até o Vale do Indo. Aproximadamente 50 milhões de indivíduos, metade da população global da época, viviam sob o governo persa. Dário organizou o império em 20 divisões administrativas conhecidas como satrapias, instituiu um sistema tributário uniforme, cunhou moedas de ouro chamadas dáricos e construiu uma extensa rede de estradas que possibilitou o serviço postal estatal mais rápido do mundo. Contudo, a história não oferece absolvição diante da vulnerabilidade, e é aqui que a história toma o tom de um thriller geopolítico, com um cadáver que nunca foi encontrado. Numa tentativa de proteger o império contra as ameaças nômades, Ciro, o Grande, aventurou-se pelas estepes desoladas da Ásia Central, em algum ponto do que hoje constitui o território entre o Cazaquistão e o Uzbequistão, para enfrentar a tribo dos Massagetas. Foi ali, em meio ao vento e à poeira de uma terra sem testemunhas, que o ilustre imperador encontrou seu fim. A batalha dilacerou o exército persa por completo. Segundo Heródoto, a líder dos Massagetas, a rainha Tômeres, em retribuição pela morte de seu filho, ordenou a seus guerreiros que vasculhassem o campo de batalha até localizar o cadáver de Ciro. Decapitou-o e submergiu sua cabeça em um saco de couro repleto de sangue humano, declarando: "Ansiavas por sangue, agora bebe até saciar-te." E aqui reside o primeiro grande mistério do Irã. O corpo de Ciro nunca foi recuperado de forma definitiva. O imponente túmulo em Passárgada, que ainda hoje atrai peregrinos, pode estar, ou não, vazio. O fundador do primeiro império mundial desapareceu nas estepes como uma sombra, deixando para trás apenas uma lenda manchada de sangue. Apesar deste evento traumático, o império perdurou.
Frequentemente percebemos as célebres guerras greco-persas, famosas pelo episódio dos 300 espartanos, como uma derrota persa decisiva. Trata-se, contudo, de uma construção ocidental, uma narrativa moldada por vencedores que precisavam de mártires. Embora os gregos tenham defendido bravamente sua independência, a perda de algumas cidades periféricas significava menos do que uma picada de mosquito para o vasto império aquemênida. Os persas alteraram estrategicamente sua abordagem. Em vez de desperdiçar mais soldados, abriram os cofres reais. Financiaram primeiro Atenas, depois Esparta, alimentando o ódio entre as cidades-estado gregas, como quem joga lenha numa fogueira controlada. Por fim, em 387 a.C., os gregos exauridos rastejaram até a mesa de negociações para assinar um tratado humilhante ditado pelo rei persa Artaxerxes. O que os persas não conquistaram pela espada, conquistaram pelo ouro. A Pérsia tornou-se a senhora incontestável da Grécia, sem disparar um único tiro. O verdadeiro cataclismo, porém, viria mais tarde. O Império Aquemênida expandiu-se a proporções tão imensas que uma administração central enfraquecida já não conseguia governar populações tão díspares. Um jovem e ambicioso monarca da Macedônia farejou esta fragilidade interna como um lobo fareja o sangue. Em 330 a.C., as falanges macedônias de Alexandre esmagaram o exército persa, e Alexandre, em seguida, ordenou o incêndio da magnífica Persépolis. Parecia que a história milenar do Irã havia chegado ao seu término definitivo. Dos escombros dos Aquemênidas, ergueu-se o estado helenístico Selêucida, governado pelos gregos. Foi exatamente neste momento que o mecanismo inato de sobrevivência do Irã ativou-se em silêncio. A cultura oriental começou a devorar metodicamente seus subjugadores ocidentais. O próprio Alexandre começou a vestir trajes persas e abraçou os protocolos cortesãos persas. A política de helenização desmoronou diante da cosmovisão iraniana ancestral. No século III a.C., os partos, uma tribo indo-iraniana, expulsaram os gregos e edificaram o Império Parta. O governante parto Mitrídates I autoproclamou-se rei dos reis e sucessor dos Aquemênidas. Por 5 séculos, os partos, valendo-se de sua cavalaria altamente móvel e do renomado disparo parto, dobraram o próprio poderio do Império Romano, infligindo derrotas devastadoras às legiões romanas no Oriente Médio. Então, no ano 224, despontou uma nova era dourada. A dinastia sassânida ascendeu ao poder, originária de Pars, a pátria ancestral dos primeiros persas. Ergueram um estado rigorosamente centralizado, onde o zoroastrismo elevou-se à condição de doutrina oficial do estado. Estruturaram a sociedade em castas distintas: sacerdotes, guerreiros, administradores e plebeus, instituindo uma meritocracia ideal. O Irã sassânida posicionou-se como uma superpotência, envolvendo-se em árduos conflitos por quase 4 séculos, inicialmente contra Roma e, em seguida, contra Bizâncio, disputando o controle sobre a Mesopotâmia e o Cáucaso. Contudo, estes prolongados séculos de guerra incessante drenaram gradualmente os recursos do Irã. Em meados do século VII, o Império Sassânida arrastava-se enfraquecido. Uma força inédita brotou dos desertos da Península Arábica e explorou esta vulnerabilidade: o Califado Árabe. Em 651, a capital persa caiu e o último chá da dinastia sassânida foi traiçoeiramente assassinado por um moleiro em fuga, um fim ignóbil para uma dinastia milenar. Todo o Irã passou ao domínio árabe, inaugurando-se a era do Califado Omíada.
Os árabes impuseram uma nova religião, o islamismo, e uma nova língua. O zoroastrismo, espírito animador do Irã por milênios, começou a definhar. Para qualquer outra cultura, isto significaria a obliteração cultural completa, semelhante à arabização permanente do Egito ou da Síria. Contudo, os persas demonstraram sua resiliência mais uma vez. Diversos governantes árabes tentaram forçar os persas a abandonar inteiramente sua herança. Não obstante, apesar da subjugação militar, os iranianos contra-atacaram culturalmente. O califado islâmico, particularmente sob os abássidas, passou a depender pesadamente de burocratas, eruditos e poetas persas. Os califas árabes copiaram os métodos persas de governo. A língua persa não apenas sobreviveu, como floresceu, ultrapassando numerosos impérios com tratados científicos significativos e poesia continuando a brotar de suas penas. Após a conquista árabe, um genuíno cataclismo abateu-se sobre o Irã. No ano de 1220, Genghis Khan irrompeu das estepes da Ásia Central. Os mongóis não meramente conquistaram territórios, aniquilaram cidades inteiras e estraçalharam antigos sistemas de irrigação. Parecia que o Irã se transformaria em pastagem para nômades. Entretanto, quando o neto de Genghis Khan, Hulagu, fundou aqui um estado mongol conhecido como Ilkhanato, ocorreu uma transformação assombrosa. Os formidáveis conquistadores, acostumados à vida nômade em yurtas, abraçaram o islamismo. Adotaram o persa como língua oficial de sua administração. Começaram a erguer magníficas mesquitas persas adornadas com cúpulas azuladas, patrocinando eruditos e poetas locais. Em finais do século XIV, a história repetiu-se. Tamerlão também varreu estas terras, erguendo pirâmides com cabeças humanas decepadas. No entanto, simultaneamente, expressou profunda admiração pela cultura persa. Transportou os mais refinados artesãos iranianos para sua capital e seus descendentes, os Timúridas, instigaram um notável renascimento persa, transformando suas cortes em centros de exímia pintura, em miniatura e poesia. Por quase 3 séculos, o Irã funcionou como um cadinho onde a autoridade política repousava nas mãos de formidáveis governantes mongóis e turcos. Contudo, ao assumirem o trono persa, em poucas gerações, dissolviam-se irrevogavelmente na cultura persa. O paradigma cultural iraniano remodelou fundamentalmente seus conquistadores. Deste cadinho de 3 séculos, repleto de tribos e dinastias, emergiu uma figura denominada Shah Ismail em 1501. Reunificou o país e fundou o Estado Safávida. Foram os safávidas que estabeleceram o Islã xiita como religião estatal do Irã, criando assim uma divergência cultural e política duradoura em relação ao mundo islâmico predominantemente sunita e ao Império Otomano. O Irã forjou novamente sua identidade distintiva e resiliente. No século XIX, sob a dinastia turca Qajar, o Irã afundou em uma crise profunda. Após conflitos devastadores com o Império Russo, o país perdeu permanentemente territórios que hoje constituem a Geórgia, a Armênia e o Azerbaijão. No início do século XX, na véspera da Primeira Guerra Mundial, o Irã transformou-se no tabuleiro central do grande jogo, a rivalidade geopolítica entre os impérios britânico e russo. Uma guerra silenciosa travada por espiões, diplomatas e barões do petróleo nas sombras dos bazares de Teherã. A nação foi efetivamente repartida em esferas de influência. Os britânicos sugavam o petróleo iraniano enquanto tropas russas ocupavam o norte. Posteriormente, a União Soviética chegou a tentar instalar uma república comunista no norte do Irã. O país sufocava sob o peso das potências coloniais. Contudo, o Irã não seria o Irã
se não encontrasse uma forma de virar o jogo. Em 1925, Reza Shah Pahlavi tomou o poder através de um golpe militar. Lançou-se em uma cruzada implacável rumo à industrialização e à modernização. Então, em 1935, executou um movimento que enviou ondulações por toda a diplomacia global. Durante séculos, o mundo ocidental inteiro chamou esta nação de Pérsia. Esta designação, derivada do nome grego para a região de Pars, despertava na Europa imagens de contos de fadas, tapetes voadores, atraso e exotismo. Reza Shah considerou essa percepção inadmissível. Disparou uma diretiva oficial a todas as embaixadas, ordenando que, a partir daquele momento, o país fosse conhecido por seu verdadeiro e ancestral nome. Aquele que eles próprios usaram por milênios: Irã, a terra dos arianos. Foi muito mais do que um ajuste linguístico. Foi um rebranding geopolítico executado em pleno fogo cruzado da Grande Guerra das Sombras. O Irã não seria mais uma colônia exótica vendida em postais, mas uma nação moderna e poderosa com raízes ancestrais, exigindo respeito. A história do Irã caracteriza-se consistentemente por transformações radicais. No século XX, a nação encontrou-se no tabuleiro de xadrez global, esmagada entre os interesses das potências mundiais dominantes. Décadas de instabilidade política e intervenção estrangeira culminaram na cataclísmica Revolução Islâmica de 1979. Para entender aquele ano, é preciso ouvir o som das ruas de Teherã em 1979. O eco de milhões de gargantas gritando em uníssono, o estampido dos retratos imperiais sendo arrancados das paredes, o silêncio sepulcral que se abateu sobre os palácios desertos. De um lado, o glamour ocidentalizado do chá, festas regadas a champanhe francesa em Persépolis, ministros de terno italiano, modelos de Paris desfilando nas avenidas de Teherã. Do outro, o ascetismo severo do Ayatollah Khomeini, retornado do exílio em um avião da Air France. Um ancião de turbante negro, voz monótona, olhar de granito, falando em nome de uma autoridade que reivindicava raízes mais antigas que qualquer monarquia. Em poucas semanas, o império desabou de dentro para fora, não por invasão estrangeira, mas pela fratura silenciosa de uma sociedade dividida entre dois Irãs. A monarquia ruiu, o Irã metamorfoseou-se em uma república teocrática e as relações com o Ocidente foram cortadas com a precisão de uma lâmina. Hoje, presenciamos um paradoxo histórico arrebatador. Na consciência coletiva da humanidade moderna, coexistem duas percepções inteiramente distintas da nação. O termo Irã desperta imagens de tensão geopolítica, sanções rigorosas, conflitos e relatos sombrios noticiados. Concomitantemente, o nome Pérsia, ironicamente, não desapareceu. Adquiriu uma aura romântica, quase mítica. A Pérsia evoca uma grandeza perdida, uma poesia refinada, tapetes voadores e impérios lendários. Dois nomes, uma única terra e uma luta contínua e implacável sobre sua narrativa histórica e sobre como ela é lembrada. Ao longo de seus 5.000 anos de história, esta civilização desenvolveu um mecanismo de sobrevivência sem paralelo. Quando confrontados pelos macedônios, árabes ou mongóis, não desapareceram. Em vez disso, devoraram seus conquistadores, remodelando-os à sua própria imagem. Estiveram nas próprias origens da civilização e ensinaram à humanidade o tempo no qual existimos. E talvez seja esta a verdade final, a chave que destranca o enigma de 5 milênios. O Irã não é um país. O Irã é uma ideia. Fronteiras podem ser redesenhadas, capitais podem queimar, dinastias podem cair sob a espada,
Religiões podem ser substituídas por outras religiões. Nomes podem ser trocados por decreto. Mas uma ideia, quando arraigada na memória profunda de um povo, escapa às garras de qualquer exército. Você pode invadir o solo iraniano, pode incendiar Persépolis, pode decapitar reis e proibir festivais, pode até riscar o nome do mapa, mas não pode matar uma ideia. E é por isso, somente por isso, que esta civilização continua de pé enquanto impérios inteiros que tentaram destruí-la jazem há muito sob a poeira da história.